No episódio 4, a gente vai falar de como as mudanças que os importados trouxeram lá na década de 90 têm uma relação com os newcomers chineses no momento atual. Bom, Fernanda, até agora a gente falou sobre essa estrada toda, como ela foi construída e pavimentada, né? Eu queria que você elencasse pra gente os principais pontos que você julga importante depois de 1990, que foi quando chegou o importado aqui junto com vocês. Quais são os principais pontos que você acha que a gente teve de mudança, assim, dentro desse setor, Até os dias de hoje, né? até o dia de hoje? Eu vejo de importância a diversificação de opções que você tem no mercado, né? A gente falou muito de BMW, a gente falou de Land Rover, das marcas da Outstar, mas hoje você tem aí uma diversificação muito grande de carros, de modelos novos, de modelos que estão chegando no país agora, né? É muito importante a gente saber disso. A mudança que está tendo, hoje a gente está vivendo uma revolução, né, do carro a combustão para o carro híbrido e para o carro elétrico, né? Então, se a gente fizer uma analogia com música, você vai lembrar da época da fita cassete que você enrolava quando tinha um problema, né, a fita enroscava, depois passou para CD, você fala, nossa, CD agora é a grande solução, e depois veio o MP3, a nuvem, e mudou tudo, né? Hoje a televisão, você tem o streaming, né? Então, a evolução, eu acho que tecnológica não para, né? Eu tive nos Estados Unidos quando o Elon Musk colocou os carros elétricos no shopping. Cara, eu entrei dentro do carro. Isso já fazem mais de 6 anos, foi o lançamento dele, né? Aí você olha aquele tablet gigante, né, que gira, tal, você ficava impressionado. O carro não era tão perto dos nossos, né, que a gente Minimalista, né? era assim, minimalista, design. carro legal, ok, mas a tecnologia embargada era excepcional, né? Mas e hoje ele tá melhorando o produto dele ainda. E você está com carros autônomos, né? Então você veja o que a tecnologia tá evoluindo. Então não dá mais para frear isso. Isso é a minha opinião, não dá mais para frear. O que nós temos é que adaptar, como aconteceu no começo dos anos 90, o Brasil ele é especial em muitas coisas, né? Então você tem um país com dimensões continentais. Não dá para exigir que São Paulo seja só o foco. Nós estamos aí pessoas que viajam, você tem outros estados. Mesmo São Paulo, ele não tem ainda uma estrutura suficiente para poder abastecer a recarga dos carros elétricos e tudo mais. Mas isso é uma questão de tempo. A coisa já começou, né? A coisa vai evoluindo. Lá nos Estados Unidos, você tem o fotovoltaico, quem tem casa pode ter. Independente de energia, o cara liga na fotovoltaico e faz a recarga dele. Você tem postos, ele espalhou para os Estados Unidos inteiro, então tem uma infraestrutura muito grande lá. Não dá para comparar com um país que nós temos de um tamanho como o Brasil, de querer achar que isso vai ser estruturado em pouco tempo. Não vai. Então, a gente tem que saber se adequar. A gente volta àquilo que eu falei inicialmente, que é uma obrigação até do vendedor, do assistente de venda, de conhecer o que a pessoa vai, com a necessidade do seu cliente para a utilização. E isso você minimiza erro, você minimiza frustrações. O cara que é urbano, ele tem um carro elétrico, ok, ele vai trabalhar bem. Se você tiver um circuito de cento e poucos quilômetros, ele também vai te servir. Você vai para o litoral, se for perto e tudo mais, o elétrico não tem problema. Você vai lá dar recarga no litoral e volta. Isso eu já fiz, entendeu? Então, o que existe hoje? É uma evolução muito grande, uma diversificação muito grande de opções, e o pessoal começa a ficar perdido. Então, você vê gente falando mal, aliás, muita gente que paga para falar mal, para conter um pouco essa explosão.
essa reação que está tendo no mercado, porque o pessoal está assistindo lá fora também quer desfrutar. Isso é normal, é uma situação de velocidade até. E o Brasil, ele tem essa dimensão dele que é complicada, né? Você vê que até nas ferrovias, o Congresso, há muitos anos atrás, aprovou 4 bitolas de ferrovia. Quer dizer, tem ferrovia nossa que não se fala. Ela tem bitolas diferentes. Então você imagina um país que tem uma dimensão continental, trabalha com rodovia, já começa a coisa meio torta, né? Porque o consumo que você tem é muito diferente de uma ferrovia, né? A gente deveria ser um país extremamente bem calibrado em ferrovias, né? Hoje você vê a própria China, ela tem, além do transporte dela, tem agora a velocidade dos trens-balas, isso tudo vai facilitando a população, vai melhorando o transporte. O nosso já é um transporte caro, né? Então você vai ver um produto que sai lá do Nordeste para cá, ou vice-versa, ele tem uma carga de custo muito grande, né? Então a gente tem agora, como uma revolução que está tendo aí do carro híbrido, uma solução muito grande. Por quê? Porque ele tem uma autonomia muito maior, isso está melhorando, as fábricas estão cada vez melhorando mais. Hoje você tem híbridos aí com mais de 1.000 quilômetros de autonomia, tem agora lançamentos que estão chegando aí com 2.000 quilômetros de autonomia, quando ele é alternado, né? O combustão e o elétrico. Então essa combinação leva o carro longe, porque o que acontece? Você tem um gerador dentro do carro alimentando a bateria. Então seria mais ou menos você ter um celular com fio, né? Ele vai te carregando. A parte de distância, né? Que todo mundo é muito preocupado e com razão. Eu vi um post recente, o rapaz falou, olha, eu não quero falar mal, estava com 2 crianças no carro, mas o meu carro saiu de 8 para 0. E saiu com 30%, eu acho que 30% de bateria. Cara, se você pegar o seu celular, que é um smartphone, que tem aplicativo aberto, que tem GPS aberto, se você sair com ele com 5%, com 10% de bateria da sua casa, o que vai acontecer? Vai ficar sem. Você vai ficar sem... Você já sabe, né? Você já sabe. Então, o pessoal precisa se adequar e falar, pô, vou sair com 2 crianças, vou pegar a estrada. Amigão, faz uma recarga completa do carro. Ah, eu não posso. Então é outro problema. Você está entrando no risco seu. Você está saindo com o celular com 10%, vai ficar na mão. Sem aquele carregador portátil. Não adianta criticar o produto, né? Agora tem uma revolução disfarçada. Assim, eu penso, tem uma outra revolução que essa ninguém parece que está falando muito, que é o seguinte. Independente, a despeito, totalmente, para a gente não entrar na seara da discussão da motorização do sistema, se é ICE, se é, né, combustão, elétrico ou híbrido. O fato é que essas newcomers chinesas que estão chegando aí, que já estão aqui, e estão mostrando seriedade no que diz respeito a estar aqui com a implementação de fábricas e tal. O que eu vejo? Eu vejo assim, né? Você me atentou muito para isso. O que esses caras têm de componente, ao invés de plástico, componentes mais resistentes, lábio, no que diz respeito, se é que eu posso chamar assim, mas de acabamento, motorização, tecnologia embarcada. Eu vejo produtos que esses caras estão trazendo para cá que na faixa de preço que eles operam, eu só consigo comprar um produto que se equipara nesses quesitos, motorização e tal, que a gente citou, com preço 3 vezes superior. E aí eu fico pensando, será que não foi um pouco isso? É bom ouvir de vocês, que já tinham marcas que estavam aqui no Brasil pré-fechamento, que obviamente permaneceram, estão aqui conosco hoje, pós-abertura de mercado. Mas quando o mercado foi aberto e você começou a trazer, né, de novo essas marcas ali depois do Collor, que chegaram com uma
tropicalização muito acima daquela que o pessoal... Não, por brasileiro só dá conta de comprar o carro assim, porque não vai ligar se tiver um pouco mais de vento, se tiver um barulho aqui, acolá, se tiver menos potência e tal, porque se o cabe no bolso, e o país é mais assim, tem essas características, né, topográficas, precisa de um produto assim. E o pessoal veio naquela época, e me parece, pelo que você me conta, que já lançou produtos muito superiores, e aí puxou o mercado. É isso que está acontecendo agora com esses chineses? Eu acho que é isso. Você tem uma competição muito grande no mercado por preço, né? O brasileiro ele tem aquele carro mais popular, é o que você vê mais no mercado. O carro importado, você tem um percentual muito pequeno, né, do premium. Aí você tem os hypercars, né, que são os super carros, os carros mais caros ainda, mas são mais esportivos, né? Mas assim, quando você olha aquela faixa determinada de preço, que é o que o pessoal consome mesmo, né? Que é a bola da vez. Hoje você tem um carro muito caro já muito básico, né? Se você olhar, hoje um carro está na faixa de 79, 80 mil reais, um carro pelado, básico, né? E aí você tem, para ser considerado um carro razoável, você vai ter que gastar na faixa de 250 mil reais, né? Que também não é barato, né? Só que quando você fala do pessoal que vem de fora, que são agora a bola da vez, que são os chineses, né? Que estão já aqui dentro com uma estrutura já para o Brasil, investimento aqui de bilhões no Brasil, é assim, não adianta a gente falar, eu sou a favor, eu sou contra. É uma realidade. Eles estão trazendo carros que são com valor muito acessíveis e muito maior de tecnologia, com muito mais tecnologia embarcada, que os nossos carros oferecidos aqui. Então volta novamente aquela política seguinte, ó, vamos tentar conter os caras, fazer lobby aqui e dar uma canetada de imposto, porque nós não vamos aguentar esses caras. Por quê? Porque estão oferecendo ao consumidor coisa melhor. Senão não teria esse perigo. E mais acessível. Senão não teria perigo. Começa com preço, mas não é só preço, porque isso a gente viu no passado que não deu certo, né? Os chineses entraram na época 2010, 2011 com carros que não eram elétricos, mas venderam, começaram a fazer volume por causa de preço e depois tomaram uma canetada. Houve obviamente um lobby, né? O ministro Manteiga, na época, deu uma canetada, aumentou o imposto em 30% e tirou os caras do ar. Isso eu ouvi de perto, porque a gente tinha a Kia também, a que era coreana, e foi um desastre, porque o importador perdeu dinheiro, o concessionário perdeu dinheiro, e, consequentemente, o cliente, o consumidor também perdeu. Você imagina, todos esses que consumiram esses carros que já não eram grande coisa na época, ele tomar um prejuízo, a hora que você apresentar um carro agora similar, é aquela coisa do gato escaldado, o cara não quer mais, entendeu? Então começa a ter uma rejeição. Já esses chineses novos que chegaram aí, o BYD e o GWM, são empresas gigantes, quer dizer, são gigantes do mercado, estão dando garantias substanciais, né, de 8 anos aí, e eles estão promovendo também uma revolução, porque quando você fala, mas daqui a 8 anos a bateria não vai funcionar. A depreciação, depois de 8 anos, você tem qualquer carro, explosão, de luxo, o que for. O mercado americano é mais forte ainda. Se você comprar um carro no mercado americano, não precisa ser americano não, pode ser um carro alemão lá. Depois de 7, 8 anos, não vale mais nada, vale tipo 20% do que você comprou, entendeu? Depois de 7 anos. Eu comprei uma Mercedes lá nos Estados Unidos, paguei $71 mil na época, vendi 7 anos depois por 18. Aí você fala, aqui no Brasil eles são piedosos? Não, em qualquer lugar. Você pegar hoje um carro de 10 anos, ele depreciou em média 20%. Isso é uma média, tá? Tem modelos que depreciam mais, outros menos. Não dá para ser um negócio tão aritmético. Mas só para a pessoa ter uma ideia,
Se comprar hoje um carro, ele deprecia em média por ano 15% a 20%. Um carro bom. Né? Você faz isso vezes 5 anos, ele depreciou 100%. O que acontece com isso em termos de investimento? O cara vai vender, aquele valor que ele aplicou já era. Como investimento, já era. Então você fica com um carro que o brasileiro ele tenta colocar isso como é o prazer do cara. Né? Então, vale a pena ter? Lógico que vale a pena. Se ele pode comprar, vale. Mas ele tem que saber que a depreciação existe em qualquer coisa. Seja no combustão, seja no híbrido, seja no elétrico. Isso vai acontecer. Thaís, estou satisfeito. Muito bom, né, Cauê? Produzimos um conteúdo aqui, uma aulinha de MBA, né? Temos 2 grandes histórias, né, que se convergem. Que é a história do Fernando, que é um cara que escreveu parte dessa história, viveu, escreveu, participou, protagonizou tudo isso. E é uma honra ter ouvido diretamente dele isso. E, obviamente, o cara que cofundou a Altstar, que é um ultra case de sucesso. Nasceu, cresceu e cresceu muito ao ponto de que um grupo maior fizesse aquisição. Então, ele teve o ciclo completo como empresário e a empresa também teve um belíssimo ciclo, né? Fernando, muito obrigado. Foi, assim, um bate-papo muito rico. Sem nenhum tipo de preguiça, né? O tipo de conteúdo que a gente aprende muito, troca muito, aprende de coisas que a gente leva para a nossa esfera profissional, pessoal, de coisas que eu entendo que eu consigo implementar no meu dia a dia, de entender cliente, de olhar o mercado de uma forma diferente. Então, para a gente, foi, assim, riquíssimo. Eu te agradeço imensamente por te ouvir, pela paciência, pelas histórias. Foi um prazer. Cauê, eu agradeço muito o convite. Foi uma oportunidade muito bacana de mostrar um pouco esse legado que aconteceu, né, para essa nova geração tomar conhecimento, entender mais ou menos as dificuldades que o país teve e a evolução que a gente está tendo e os frutos que nós estamos colhendo agora com essa competição, né, com essa competitividade. E eu agradeço pela oportunidade, principalmente de eu conseguir trazer essas lembranças, né, esses fatos, essas situações relevantes da importação. O case de sucesso que é a Altstar, que até hoje ela é atuante, né? E poder também homenagear, de certa forma, o meu pai em vida ainda, de tudo que ele conseguiu conquistar para a gente, abriu as portas para a gente. Evidentemente, nós fizemos um trabalho bacana no sentido de continuidade e de sucesso, né? Mas eu acho que é importante que essas homenagens sejam em vida, né? Fernando, eu também quero te agradecer por compartilhar com a gente. Enquanto você estava falando do seu pai, eu imaginei um almoço de domingo, as 3 gerações reunidas ali assistindo esse episódio e vocês podendo ver essas fotos presenciais, se contando para o seu filho, tá vendo? Foi desse jeito que aconteceu. Então, eu acho que foi, assim, muito importante esse registro dessa sua história aqui com a gente, para a gente poder contar isso para quem escuta o CCMcast, para quem acompanha a sua vida e para quem quer conhecer sobre o setor automotivo do Brasil. O que de fato aconteceu. Fernando, muito obrigado. Toda a equipe da CCM te agradece demais e vou deixar as portas abertas para os próximos, hein? Eu te agradeço, Thaís, você que é de marketing. Eu quero deixar alguns links aí, se vocês puderem depois deixar para o público. Um deles é da Sales USA, que é o faturamento que acontece de veículos leves, para a pessoa ter noção de como é que é o mercado americano, né? A evolução que eles estão tendo, quais são as marcas que estão se destacando lá. Hoje você vê, nós temos um faturamento de uma Ford de 2 milhões de carros no final do ano, né? Já está em 1 milhão hoje. Aí você vê uma Toyota muito perto disso, né? Uma Toyota que começou, de certa forma, humilde, né? Financiando os estudantes. Hoje o estudante dela já é formado, já é o cara, já é o executivo que está consumindo Toyota, que está consumindo Lexus, né? Então tem aí case de sucesso, é bacana ver. Ali já está inserido também a dinâmica de venda da Tesla, já no mercado
americano, né, que está vendendo cerca de 50 mil carros por mês, né? Então, é importante a gente ter a noção do que acontece, o conhecimento, né? Eu volto a falar do conhecimento que as pessoas têm que ter para tomar a decisão certa, né? A gente aqui não fez apologia de marca, não fez apologia de segmento nem nada, porque o mais importante é a conscientização da população. Ela tem que decidir. E quanto mais ela for esperta, menos golpe ela cai, menos erros ela comete numa compra de um automóvel, que é um bem importante para a família brasileira, né? Que nós vivemos hoje num sistema, eu estava criticando que a gente não tem um sistema ferroviário decente, mas hoje a gente depende do sistema rodoviário. Nós temos o sistema rodoviário de 100%. Então é importantíssimo essa compra que ela faz, não só para o lazer, não só como é o caso dos importados, a maioria das vezes é para consumo de festa, né? Do cara tá homenageando lá a vida dele, que ele trabalhou a vida toda, ele vai desfrutar, mas existe o caso dos caras que vão trabalhar, que é o dia a dia. Então é muito importante ter esse conhecimento do produto para conseguir fazer uma compra boa e não se arrepender. Esse que é o grande, eu acho que é o grande trunfo que eu aprendi na vida toda, respeitar o cliente e conseguir fazer com ele faça uma boa compra. Obrigada por chegar até aqui com a gente. Siga o CCMcast no Spotify, Google ou Apple Podcast e assista a outros episódios também no nosso canal do YouTube.